Olá pessoal, espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da obra O Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, nós estamos aí em um conjunto de vídeos falando a respeito das leis morais, das leis divinas. E neste vídeo estaremos falando a respeito da lei da igualdade, que corresponde às perguntas de 803 até a pergunta de 824. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça a leitura das respostas, faça as anotações, reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las e consolidá-las. Na certeza de que o estudo esclarece e promove então união e expansão do amor, vamos então estudar para cada vez mais amar uns aos outros? Bom, devemos aqui, de início, entender o quão difícil é discutirmos e falarmos a respeito de igualdade quando no externo há tantas desigualdades. A igualdade ela se expressa através do equilíbrio, através da harmonia, através da união, do vínculo. E numa sociedade onde nós vemos praticamente a desunião, o desequilíbrio, a desarmonia, a separação, convenhamos, é difícil falarmos e pensarmos que a lei da igualdade seria uma lei natural. Mas uma reflexão que convém a nós iniciarmos aqui esse vídeo é de pensarmos o seguinte: talvez grande parte desse sofrimento que hoje nos comete talvez não seja ocasionada pelo fato de nós não estarmos obedecendo essa lei, que é a lei da igualdade. Que se nós buscássemos aplicá-la no nosso dia a dia, aplicá-la nas nossas leis, aplicar nos nossos vínculos, aplicar nos nossos pensamentos, de todos os sentidos, tudo, desde o micro ao macro, será que nós não estaremos então alinhando ali com a natureza e, consequentemente, ao invés de nadar contra a correnteza, começaremos então a nadar a favor dela? Uma coisa que é muito válida é que as leis são aplicadas a tudo e a todos. A gente costuma muito a falar, da aplicação de todos no meio externo, mas convém lembrar que essas leis são aplicadas a nós, no nosso campo mental, no nosso campo energético, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Não há nada que foge às leis. E esse capítulo vem justamente nos destacar isso, a lei da igualdade. Tudo e todos são aplicadas às mesmas leis. Deus não criou ninguém superior, ninguém inferior, mas todos são aplicadas às mesmas leis. Ele não exclui ninguém, ele não privilegia ninguém. Até porque, caso isso acontecesse, isso seria uma expressão de injustiça. E conforme nós discutimos lá em vídeos anteriores, nós vimos uma questão bastante interessante. Nós sabemos aquilo que Deus não pode ser, ou seja, entender Deus na sua completude ainda não nos é concedido isso. É muito difícil para nós, seres humanos. Mas nós já estamos num patamar de entender aquilo que ele não pode ser. E dentre as definições que nós já discutimos, não é possível, através do raciocínio, que Deus seja injusto. E nesse capítulo, então, nessa lei moral, vem falar a respeito da lei da igualdade. Olha que interessante. Eles começam justamente a falar da igualdade natural, em que os espíritos superiores nos explicam que todos os seres são iguais, pois tendem ao mesmo fim, e todas as leis regem sobre todos os seres humanos. Ou seja, não existe um ser humano maior ou menor do que alguém, um mais ou menos importante. Todos são obreiros na construção da mensagem da providência. E aí eles falam: o sol dá luz a todos. E aí ele comenta: quando nós expressamos essa frase, e que convenhamos, nós falamos ela aí os 4 ventos, ele nos comenta: expressamos nessa verdade uma verdade muito mais geral do que nós imaginamos. Porque, ao dar a luz a todos sem exclusão, estamos ali expressando a lei da igualdade, a lei da justiça, a lei da equidade. Isso é uma questão bastante interessante. E aí eles nos comentam: e como explicar a respeito das desigualdades das aptidões? Cada um de nós veio com um talento, cada um de nós tem uma aptidão diferente. Como explicar isso? Isso não seria uma controvérsia quando diz respeito à ideia da igualdade? Eles nos explicam: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um vive há mais ou menos tempo.
e, consequentemente, tem maior ou menor soma de aquisições. E aqui vem uma questão bastante interessante. Nós não devemos pensar em tempo somente no tempo cronológico, marcado no calendário, marcado no relógio, mas o tempo da marcação da distância do nosso ideal. O que eu quero dizer com isso? É o tempo que nós estamos gastando realmente conscientes daquilo que nós somos e daquilo que nós devemos fazer. Quantos seres humanos passam aqui, vivem 80, 100 anos, mas desses 80, 100 anos viveram talvez poucas horas, ou talvez nem isso, apenas existiram. Vamos entender aqui nessa citação, nessa resposta ditada pelos Espíritos, como tempo, como sendo a marca de deslocamento para a nossa consciência, a marca de deslocamento para o nosso ideal. Quando nós deslocamos para o nosso ideal de valores, de virtude, de sabedoria, nós realmente temos uma marcação real de tempo. E eles nos comentam que as diferentes aptidões nada mais nada menos do que estão ligadas com a vontade, que é o livre-arbítrio, e a experiência alcançada por cada um. Mas ele destaca que a variedade das aptidões se faz necessário para que cada um tenha seu papel útil a desempenhar e através dessa variabilidade de aptidões possamos entender a lei da caridade. Olha que questão interessante. Quando nós refletimos e paramos, para pensar um pouquinho a respeito disso, se todos nós tivéssemos aptidões iguais, nós não precisaríamos uns dos outros. A solidariedade, a conexão, o trabalho em conjunto não seria favorecido, vocês concordam? Eu, por exemplo, pinto bem parede. Você faz uma parede muito bem. O fulaninho, ele constrói muito bem, ele planeja muito bem aquela parede que vai ser então pintada por mim, que vai ser então construída por você, erguida por você. Entendem? Ou seja, a justiça, segundo Platão, seria identificar e colocar cada ser no seu lugar que lhe é próprio, que veio aqui ao mundo então a fazer. E convenhamos, existem pessoas que vieram para cá para trabalharem no campo da justiça. Vieram seres humanos que vieram para cá para trabalhar no campo da educação, outros no campo da construção, e que nós deveríamos entender que todos, sem exceção, são extremamente importantes na construção da nossa sociedade. Sem justiça, viraria um caos. Sem educação, viraríamos ignorantes. Sem a construção, ficaríamos sem as nossas proteções. Ou seja, todo e qualquer papel é extremamente necessário. Uma questão bastante interessante é quando você imagina, por exemplo, uma empresa. Quando qualquer funcionário daquela empresa falta. Quando, por exemplo, a responsável pela limpeza falta. Vira uma bagunça, um fedor, uma desorganização que afeta o campo mental de todos. Quão bom é trabalhar num ambiente limpinho, num ambiente organizado. Quando, por exemplo, o chefe, o líder falta, ali todo mundo fica ali desesperado, sem saber o que fazer. Sem faltar um guia ali, será que eu faço isso, eu faço isso aqui, cadê minha prioridade agora? Ou quando aqueles funcionários que realizam aqueles papéis ali faltam, a tarefa não é executada, ou seja, não há nenhum papel que é mais importante do que o outro. Não, o líder é o mais importante, porque se não tiver líder, mas se não tiver aqueles que estão dispostos a serem então executores daquelas tarefas, a tarefa não será realizada. Todos são importantes no seu devido lugar. E aí eles continuam, e isso é bastante interessante. Como explicar então a ideia das desigualdades sociais? Porque, as desigualdades das aptidões, então nós entendemos que elas se fazem necessárias para o desenvolvimento da caridade, para que os seres humanos então se solidarizem e ajudem uns aos outros. E que essas aptidões, elas são então ali manifestadas pela ideia da vontade, do livre-arbítrio e das experiências então acumuladas de acordo com o tempo. E o tempo realmente vivido e não tempo existido. Mas e como explicar as desigualdades sociais? Como explicar aqueles que são ali bilionários e aqueles que vivem uma miséria? A resposta dói a nós. Por quê? Olha o que eles nos dizem. As desigualdades sociais não são uma lei da natureza, mas são obras dos seres humanos. Ou seja, não foi a natureza que criou essa desigualdade social, em classes, em que um explora o outro. Não, isso foi obra do ser humano. E convenhamos, quando a gente para pensar nisso, lá na antiguidade, compara com hoje, realmente foi uma obra nossa. Nós fomos criando isso, explorando uns aos outros, enriquecendo em custas de outros, escravizando uma vida em prol da outra. E aí eles nos falam, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar,
Ou seja, quando nós observarmos que somos realmente iguais, iguais em quê? Que todas as leis regem a mim e regem a você, que apesar das nossas aptidões e funções serem diferentes, o que cai em mim também cairá em você, o sol que bate em mim, a chuva que cai em mim, também cairá em você. Ou seja, quando nós entendermos isso, entendermos a importância de cada um estar no seu papel, mas que todos devemos ter os mesmos direitos, ou seja, que todos nós devemos ter a aplicação das mesmas leis, da mesma justiça, da mesma união, do mesmo equilíbrio, da mesma harmonia, do mesmo vínculo, opa, aí a sociedade começará então a se desenvolver e essas desigualdades sociais em classes do mais e menos importante de um explorar o outro, elas vão se desaparecendo. E aí eles nos comentam, isso é muito interessante. Restará apenas a desigualdade das aptidões. E que isso tem a ver com o merecimento da aplicação do livre-arbítrio. E aí eles continuam. A riqueza vem à mão de um ser humano para que ele repare uma injustiça. Justiça é a capacidade de colocar cada um no seu devido lugar, de acordo com a sua aptidão, ou seja, de colocá-lo para aquilo que ele vem então a realizar. Então, se aquele ser humano veio para realizar arte, ele se realizará ali. Se aquele ser humano veio para se realizar a justiça, e ali por diante. Então, uma vez pensado nessa situação, a riqueza seria o quê? Quando um homem, a ele é confiado riqueza, é para que ele utilize essa riqueza como um meio de promover justiça. Para que ele consiga fornecer àquele, o fraco, condições para que ele um dia possa se tornar forte. E os espíritos superiores já nos explicam, já em várias passagens, o forte deve velar pelo fraco. Isso é uma questão bastante interessante. E aí eles nos comentam, feliz dele, do rico, que compreende assim, que utiliza a riqueza para o prol das injustiças, em prol de justamente tirar essas injustiças, desfazer essas injustiças. E eles falam, os seres humanos se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Não é possível a desigualdade das riquezas se eliminarem distribuindo as riquezas uns com os outros, porque através das forças essa desigualdade surgirá novamente. Ou seja, a gente tem aquela falsa ideia de que distribuindo tudo a sociedade se tornará melhor. E não é. Não será dessa forma. Porque se nós não combatermos o germe que promove essa desigualdade, que é o egoísmo e o orgulho, não adiantará nada eu pegar tudo e dividir entre todo mundo, mas se nós continuarmos orgulhosos e egoístas, essa riqueza será acumulada novamente. Entendem? Porque se a gente for parar para pensar na história da humanidade, aconteceu isso. Nós tínhamos a distribuição ali mais ou menos igualitária das riquezas, isso é lá nos primórdios, né? Das riquezas, dos bens naturais, e o orgulho e o egoísmo foi corrompendo o homem. Achando eu sou mais importante, então vou explorar você. Foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando, e assim por diante. E aí a gente tem toda essa dependência, esse fator histórico aí que a gente consegue observar ao analisarmos os nossos antepassados. Então convém a nós refletirmos um pouco sobre isso. Distribuir riqueza não será a solução dos nossos problemas, mas sim combater o egoísmo e o orgulho que existe em cada um de nós. E aí eles comentam, devemos correr atrás de combater o egoísmo e não a desigualdade das riquezas, que seria desfeita através da força das coisas. Ou seja, a partir do momento em que nós combatermos o egoísmo, o orgulho, essa então seria desfeita por uma consequência. Entender que a desigualdade das riquezas ela não é a causa, mas sim a consequência de uma chaga mental e espiritual que há dentro de cada um de nós. E aí eles nos comentam, as provas da riqueza e da miséria vêm para justamente provar os espíritos. E que eles falam, a riqueza e o poder e a miséria são meios de provações diferentes. Enquanto a miséria prova, ali ela está justamente ali a testar o homem da resignação, ou seja, geralmente quando se é miserável, questiona-se a providência, queixa a providência. E quando se é rico e tem poder, faz-se o quê? Provoca todos os excessos. Olha que interessante isso. Então são os extremos, né? Ambas são provações. E eles comentam, os ricos têm mais meios de fazer o bem, porém, tornam-se egoístas, orgulhosos e insaciáveis,
sempre querem mais, sempre querem mais. Por quê? Porque a riqueza provoca o excesso. E eles continuam. Com a riqueza, suas necessidades sempre aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, nossa, então se eu vim com a riqueza nessa vida, meu Deus do céu, tô com a aprovação muito difícil, vou cair. Não. Mas o que nós acabamos de ver? Feliz é aquele rico que entende que uma riqueza que chega até a sua mão é para que você repare uma injustiça. Olha que interessante isso. Convém a nós pensarmos e meditarmos um pouquinho a respeito disso, de repararmos uma injustiça. Para mim, o que é ser justo? Qual é a verdadeira definição de justiça? Como que através da riqueza, como que através do poder eu posso reparar então uma injustiça? De que forma? Fornecendo educação àqueles que talvez não têm condições? Fornecendo alimento, fornecendo abrigo, fornecendo saúde, proteção? Convém a nós refletirmos um pouco sobre, né? Eles comentam: e sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres? Polêmico? Mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Eles começam: homens e mulheres são iguais perante Deus. Eles já começam assim. Ah, mas eles têm funções diferentes. Sim, mas função é uma coisa, direito é outra. E eles discutem. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. Ou seja, tudo bem, o homem realmente ele pode ter a força física para que então ele resguarde e proteja a mulher. Mas convenhamos, a mulher ela tem a força sentimental que o homem não tem. A quem é confiado o primeiro contato da vida? A mãe. O instinto maternal de cuidar da prole. Convenhamos, quem tem maior capacidade de suportar dor? Homem ou mulher? Mulheres. Entendem? Geralmente em situações de abalos emocionais, de crises existenciais, a mulher vela pelo homem. Geralmente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós observamos as forças muito no caráter externo. Nós interpretamos riqueza muito pela questão monetária. Mas nós devemos fazer uma reflexão da riqueza e da força que existe no interior de cada um de nós. Entende? E aí eles continuam. A mulher ela é mais sensível sentimentalmente. E a mulher dá justamente as primeiras noções de vida à humanidade. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar essa igualdade entre homens e mulheres, expressas através de seus direitos. E devemos entender, os direitos devem ser iguais, mas as funções não. Porque a partir do momento em que eu entender que igualdade é ter ali funções iguais e equivalentes, eu tiro a minha variabilidade, a minha variação de aptidão, que a gente observa na natureza que é algo natural. Consequentemente, a gente vai criar e inflar o egoísmo e o orgulho daquela ideia de que eu não preciso de ninguém e entender que é através das diferentes aptidões que nós precisamos nos unir e entender. Eu faço bem isso, mas eu não faço bem aquilo. E a gente se unir, a gente trabalhar em cooperação, em sociedade. Uma sociedade unida, uma sociedade coesa, não é aqueles seres, é aquela sociedade em que todos os indivíduos fazem de tudo de igual. Mas são aqueles seres que, através das suas diferentes atitudes, das suas diferentes funções, eles se encaixam perfeitamente e trabalham no equilíbrio. Imagine, por exemplo, uma fábrica com várias peças. As peças não são iguais, tem uma maior, uma menor, mas todas elas conectadas e cada um girando no seu sentido que lhe é próprio. A máquina então opera, a indústria então opera. O nosso sistema, todos os sistemas são diferentes entre si, com cada um com uma função diferente. O sistema circulatório tem uma função, o sistema respiratório tem uma função, o sistema nervoso tem uma função, que cada um lhe é próprio. Porém, cada um desempenhando a sua função de maneira adequada, eles cooperam para a construção então desse corpo. O mesmo deveria ser feito com a nossa sociedade. Direitos iguais,
Todos os sistemas têm direito à vida, ao oxigênio, aos nutrientes, à alimentação, à energia. Mas as funções deles não são iguais. Entendem? É isso a ideia. Quando nós pensarmos então na igualdade de gênero, na igualdade entre os seres, nós devemos justamente pensar sobre isso. A igualdade dos direitos é fornecer a todos as mesmas condições de saúde, de trabalho, de moradia, de educação, e cada um desempenhar aquilo que a vida lhe convida então a fazer. Por fim, para mim não menos importante, devemos destacar que justiça é entender que é preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete, cada um conforme a sua aptidão. A lei deve consagrar a igualdade de direitos. Todo privilégio concedido a um e não a outro é a marca de uma injustiça. Convenhamos, o quão ainda a lei humana está distante dessa justiça e o quanto nós, através da política, através da união uns com os outros, devemos combater essas injustiças e promover então a formação de direitos iguais. E aí eles finalizam esse capítulo com uma reflexão bastante interessante, que é o quê? A igualdade perante o túmulo. Que quando nós paramos para pensar sobre isso, que apesar das diferentes aptidões, apesar das diferenças externas, no túmulo todos nós, o rico, o pobre, o homem, a mulher, o deficiente físico, todos se igualam perante o túmulo. E eles finalizam. O túmulo é o ponto de reunião de todos os seres humanos. Aí termina, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Se todos nós iremos então para lá, por que utilizamos essas diferenças que então se manifestam para escravizar uns aos outros, ao invés de cooperarmos uns com os outros? Devemos a nós pensarmos o seguinte: através desse capítulo da lei da igualdade, em que tudo e todos estão regidos pelas mesmas leis, dentro da nossa vida, temos sido igualitários, buscado essa igualdade, ajudado os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, depois as nossas relações e por fim a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso planeta? Quais são as marcas de injustiças que vivem dentro de nós? E conforme eles nos explicaram de uma maneira muito sucinta, a injustiça se expressa a partir em que um é privilegiado e o outro não. Dentro da nossa vida, aonde estão as marcas desse privilégio? Ou melhor dizendo, as marcas dessas injustiças? Porque conforme nós estamos aqui batendo a tecla nesses vídeos, o nosso sofrimento surge a partir do momento em que nós não estamos alinhados com a lei natural. Se existe essa lei da igualdade, que nos é muito bem identificada no túmulo, onde independentemente das nossas diferenças, todos nós teremos o mesmo destino, convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Um beijo no coração de todos e vemos vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Fiquem todos bem.